O avanço tecnológico e a difusão da internet tornam cada vez mais rápido e fácil a abertura de microempresas e a inserção de cidadãos comuns no CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Mas fique atento, caso uma empresa de um trabalhador seja contratada, mas seja ele que preste os serviços e essa relação obedeça a alguns requisitos específicos, fica configurado o vínculo de emprego e não uma simples prestação de serviços entre empresas. Para não configurar essa relação de emprego, que muitas vezes se desvirtua esse contrato, é necessário que alguns requisitos não sejam vinculados à consolidação das leis trabalhistas, que estão definidos lá no artigo 3º da CLT, que é a pessoalidade, a subordinação e a dependência e também a onerosidade. Um dos critérios que configura a relação de trabalho e não a prestação de serviços por uma empresa é a pessoalidade. Somente o trabalhador contratado pode desempenhar aquela atividade, ou seja, ele, mesmo sendo pessoa jurídica, ele não pode mandar outra pessoa no lugar desempenhar a sua atividade, ele não poderá se ausentar, ele não poderá subcontratar aquela atividade. Esse é um dos requisitos, né, que, no caso, configuraria o vínculo de emprego se ele não puder fazer assim. Ele não tiver a autonomia para poder desempenhar outros serviços com outras empresas ou com outros tomadores. Outro requisito facilmente identificável é a subordinação. O empregador determina as ordens e o empregado, né, as cumpre. E no caso, na prestação de serviço, essa subordinação, ainda que exista, ela é uma subordinação quase que idêntica, ou seja, é uma prestação de serviço onde no caso, o contratado, sendo empresa, e poderá dizer, não, hoje eu não vou poder fazer esse serviço, eu vou poder fazer serviço amanhã ou outro dia. Ele tem essa liberdade de poder fazer o serviço, enquanto empregado não. A contratação de empresas de fachada é um ilícito trabalhista. Essa irregularidade traz prejuízos tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Há, na verdade, uma tentativa de burlar a legislação trabalhista, não pagando os direitos decorrentes que a legislação trabalhista define, como 13º, férias, fundo de garantia. Ou seja, contrata uma pessoa jurídica apenas formalmente, só o CNPJ, mas a forma que ela presta o serviço é idêntica a qualquer empregado. Ela presta contas, ela cumpre horário, ela desempenha as funções de forma pessoal, ela não pode se ausentar sem que tenha justificativa, ela recebe salário como qualquer empregado, ela não tem a condição de negociar o valor que ela quer receber por determinada tarefa, ela simplesmente recebe as ordens e as cumpre. O chamado fenômeno da pejotização, ou seja, a proliferação de contratações de pessoas jurídicas, é cada vez mais comum entre os processos recebidos pela Justiça Trabalhista. O fenômeno da pejotização, na verdade, é um fenômeno que a gente pode verificar quando que cada vez mais é efetuado, porque as empresas que querem contratar empregados querem se desonerar, né, de tributos e também de encargos trabalhistas. Ao meu ver, entendo que isso, na verdade, só prejudica a própria empresa e também ao trabalhador, principalmente a empresa, porque está criando um passivo que sabe-se lá o que vai acontecer no futuro, e ao empregado, porque deixa de receber, né, diversos direitos que já são consagrados, né, desde da CLT, desde a promulgação da CLT até a nossa Constituição Federal atual.